Quer se tornar um policial, mas não sabe nem por onde começar? Aqui no Ponte Aprovação eu te ensino a estudar do jeito certo. Assim você consegue ser aprovado antes mesmo do edital ser lançado. E hoje nós iremos fazer 5 questões sobre o assunto estado de necessidade, um assunto extremamente recorrente aí nas provas da área policial. Dificilmente terá uma prova de polícia que não tenha esse assunto no edital e que não caia esse tipo de assunto, né? E nós iremos fazer as questões dessas bancas aí, ó, o FGV, Sebrasp, COPES, IBFC, o núcleo de concursos aí da UFPR, são as bancas que serão abordadas. Os cargos que nós iremos trabalhar é de perito, delegado, investigador e escrivão. E os assuntos que nós iremos tratar aqui são os aspectos legais, né, de cada uma das questões, onde a questão está lá, né, na legislação, o que a doutrina fala também, né, e também alguns bizus, algumas dicas. Vamos falar das excludentes de ilicitude, do estado de necessidade, do estado de necessidade desculpante e o furto famélico. Esses serão os assuntos abordados e vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa que contém 3 excludentes de ilicitude, causas de exclusão ou excludentes de antijuridicidade. Então, quais dessas opções aí tem as 3 excludentes de ilicitude lá do artigo 23, né? Aqui embaixo tem um QR Code que você pode apontar o seu celular e fazer essas questões primeiro e depois ver se você acertou ou se você errou, né? Então você pode usar desse recurso totalmente gratuito aí. Então, para você, quais são as 3 excludentes de ilicitude, também chamadas de antijuridicidade? Primeira coisa, eu vou passar um bizu para você lembrar aí disso aí, né? Vamos falar aqui. Você conhece esse cidadão ali, ó, Bruce Lee? Os 3 com 3 S. Bruce Lee com 3 S. É um bizu aí para você nunca mais esquecer esse tipo de informação. Bruce Lee, esse cidadão aí, né? E ele te ajuda a lembrar porque esses 3, o L, o E, o E e o E, são as iniciais, né? De quê? Da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento de dever legal e do exercício regular de direito. Nunca mais você vai esquecer esse tipo de questão. Depois você lembrar do Bruce Lee, né? Aquele lutador lá de karatê. E agora ficou tranquilo, né? Para você, qual é a opção correta? Estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e estado de necessidade, erro sobre a ilicitude do fato, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, coação irresistível, legítima defesa e consentimento do ofendido, erro de proibição direto, inimputabilidade por doença mental e obediência hierárquica, estado de necessidade e coação irresistível. Qual é a opção certa aí agora? Vamos passar agora também sobre os aspectos legais, aonde encontra esse tema na legislação. Vamos olhar aqui o artigo 23, que é um artigo extremamente importante, e você precisa memorizar esse artigo e tudo que ele diz ali, né? Ó, ele diz assim: não há crime quando a gente pratica o fato. Ou seja, esse não há crime, você exclui a ilicitude, você exclui a antijuridicidade do crime, porque o crime não vai existir nessas situações. Lembrando que, no conceito analítico de crime, o Brasil adotou a teoria tripartida, ou seja, o crime ele é composto de 3 coisas, de 3 elementos, que é o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Então,
todo crime ele precisa de ter esses 3 elementos. Primeiro, o fato típico, e no fato típico nós temos a conduta, que pode ser dolosa, que pode ser culposa, pode ser por uma ação, pode ser por uma omissão, ou seja, um fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Então, o fato típico tem conduta, o fato típico também tem um resultado, que o resultado pode ser naturalístico, o resultado também pode ser jurídico. E nós temos o nexo causal, ou seja, o que liga a conduta ao resultado é o nexo causal. E nós temos a tipicidade, que pode ser formal ou material. Então, assim, no fato típico, nós temos esses elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Mas o crime também, ele tem que ter a antijuridicidade, ou seja, a ilicitude. Aquele comportamento, ele tem que estar inserido no contexto de crime mesmo. E se houver uma excludente, ou seja, o que tira alguma coisa que tira a ilicitude, que são as excludentes de ilicitude, nós temos que não há crime. E as excludentes de ilicitude, aquilo que exclui a ilicitude, nós temos o artigo 23 aí. E nós temos também a culpabilidade. Então, tem a potencial consciência da ilicitude, nós temos outros fatores aí em relação à culpabilidade. Mas o artigo 23 fala que não há crime, ou seja, não vai existir o crime se a pessoa tiver aquele comportamento em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. Ou seja, isso tira a antijuridicidade, ou seja, isso retira do comportamento o fato dele ser errado, porque ele é permitido pela legislação. Então, nós temos aquelas excludentes de ilicitude, de antijuridicidade. E se tiver alguma excludente de ilicitude, é porque não haverá crime. Aquele comportamento que, apesar de ser um fato típico, ou seja, ele está inserido no ordenamento jurídico, ele não será crime porque tem uma excludente de ilicitude. E também fala aqui no parágrafo único assim: o agente, em qualquer das hipóteses, ou seja, qualquer uma delas, não é só na legítima defesa, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. É importante você entender cada um desses termos aí que está marcado, porque o examinador ele vai tentar te confundir com essas marcas. Ele mistura, ele fala assim: olha, o excesso só se ele for doloso. Ó, o excesso, se for culposo, não é. Então, assim, não são todas as hipóteses, são algumas hipóteses só. Então, é importante você entender exatamente cada um desses itens aí, para você não cair em uma pegadinha, né? E nós temos também em relação à doutrina, vamos olhar aí o que diz Guilherme de Souza. Fala assim, ó: a ilicitude é afastada nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 23. São 3 as causas legais de excludentes de ilicitude: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Nós temos também, mas nós temos também as hipóteses supralegais, né? Que é o consentimento lá do ofendido, né? Ó, vamos ver o que diz Fernando Capês. Quando presente uma excludente de ilicitude, há o reconhecimento de que a conduta do agente, embora formalmente típica, ou seja, a conduta do agente está lá descrita como crime, não pode ser considerada criminosa, reali- porque é realizada em conformidade com o ordenamento jurídico. Porque apesar do ordenamento jurídico, em algum momento, ele condenar aquele comportamento, ele em outro momento ele permitiu em algumas situações. Nós temos também as
o consentimento do ofendido aí também, que a gente vai passar daqui a pouco em outras questões, né. Então nós temos aí todo o entendimento suficiente para fazer uma questão relativamente simples, apesar de ser uma questão de delegado, né, 2021, né. Então nós temos que aqui, nós temos que é o erro sobre a ilicitude do fato? Não, o erro sobre a ilicitude do fato é outra questão. Estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal? Sim, beleza. Mas o erro sobre a ilicitude está errado. Coação irresistível, legítima defesa e consentimento do ofendido. No caso aqui, ele falou da coação irresistível, que pode ser uma coação moral ou uma coação física, que é um outro assunto também para um outro momento aí. Então não é também. O consentimento do ofendido é uma excludente de licitude, mas ele tem alguns critérios para ser observado, né? E também não está na legislação, mas é uma interpretação, um entendimento tanto da doutrina quanto da jurisprudência, né? Então, essa aqui está errada também. Ó, erro de proibição direto, inimputabilidade por doença mental e obediência hierárquica. Isso é outro, está mais em relação à culpabilidade, né? Por isso está errado, está falando aqui, ó, excludente de ilicitude. Ó, obediência hierárquica, estado de necessidade e coação irresistível. Obediência hierárquica está em relação lá à culpabilidade e coação irresistível, dependendo física ou moral, vai estar em lugares diferentes, né? Mas não é o caso aí. Então, nós ficamos como a letra A sendo a correta. Você verifica aqui, ó, acertou, marca que você acertou. Ficou alguma dúvida, não entendeu ainda alguma coisa, nós temos o comentário aqui gerado por inteligência artificial, em que há uma explicação mais detalhada, né? Que você pode tirar a sua dúvida. Como é que eu tenho acesso a essas questões aqui? Olha, aqui embaixo tem um QR Code que você pode apontar o seu celular para fazer essas questões e ver esses comentários. Você pode também, se você tiver no computador, tem o link, né, que você pode clicar, e se você tiver aí no celular, você pode clicar no link também. Então nós temos esta questão resolvida, nós iremos para a segunda questão agora, né? A questão aí número 2. Essa questão fala assim, ó, no que se refere à exclusão de ilicitude, assinale a alternativa incorreta. Qual é a alternativa, a opção que está errada entre todas essas aí? Vamos lá. Ó, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Essa questão tá certa ou tá errada? Ó, o agente, em meio ao estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo. Então, o agente que está lá no estrito cumprimento do dever legal, ele vai responder pelo excesso doloso ou culposo, certo ou errado? Vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Essa aí é a C. A D fala assim: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Essa aí é a letra D. Vamos lá. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, é vedado nas hipóteses a redução de pena. Para você, qual dessas opções é a opção incorreta, é a opção errada? Então vamos lá para o que diz a legislação. É extremamente importante. Toda vez que você se deparar com uma questão de concurso público, você precisa procurar na legislação aonde ela se encontra. Por que isso? Porque
as bancas normalmente, né, muitas das questões, elas são exatamente o que diz a legislação. Então você precisa conhecer a legislação e também conhecer os pontos em que normalmente o examinador ele vai procurar confundir você, ou seja, ele vai procurar atrapalhar o seu entendimento, fazer com que você caia nas famosas pegadinhas, né? Então é importante você conhecer a legislação e também a doutrina, o que ela diz sobre conceitos, sobre teorias. Então, você precisa conhecer tanto a legislação e tanto quanto o aspecto doutrinário. Quando eu estudava para o concurso público, eu imaginava que fazer questões de concurso era fazer em volume, e depois que eu entendi que eu tinha que parar em uma questão e procurar anotar aquilo ali, entender aquela questão, entender por que que eu errei, qual o conhecimento que faltou para que eu pudesse passar, ou seja, acertar aquela questão, eu passei aí em concursos da área policial e principalmente da Polícia Rodoviária Federal, né? Então vamos ver aí o que diz a legislação. Ele fala assim: o artigo 23 é um dos artigos mais importantes que você precisa tanto memorizar os aspectos, alguns detalhes ali, como você entender mesmo, né, cada um desses conceitos. E ele diz assim, ó: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. Ou seja, o crime não vai existir nessas hipóteses aí, que são as excludentes de antijuridicidade ou de ilicitude. Então, fala assim. O parágrafo único também, ele é muito cobrado, então presta atenção o que ele diz. Ele fala assim: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Por que que eu marquei aí em qualquer das hipóteses? Porque ele vai tentar de falar que, se for em estrito cumprimento de dever legal, não vai se observar o excesso doloso ou culposo. Ou se for no exercício regular de direito, não vai se observar o excesso doloso ou culposo. Mas não, em qualquer uma dessas hipóteses aí, será observado o aspecto do excesso. E também em relação a doloso e culposo, ele vai querer de enganar, falar que não é só a questão do dolo, a culpa não será observada em relação a esse excesso em excludente de ilicitude. Não, é tanto o excesso doloso quanto o excesso culposo e em qualquer uma dessas hipóteses aí. Vamos olhar o artigo 24, porque o artigo 24 ele fala especificamente do estado de necessidade. E ele fala assim, ó: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Porque eu falei perigo atual e marquei, porque ele vai falar que o estado de necessidade é perigo atual ou iminente, e a iminência é só na legítima defesa, no estado de necessidade não. Então o perigo é atual, que não provocou por sua vontade, porque se ele tiver provocado pela vontade dele, ele não vai poder alegar aí o estado de necessidade, né? Vamos lá. Nem podia de outro modo evitar. Se a questão tiver lá uma outra forma que ele pudesse evitar aquele resultado, ele não pode alegar estado de necessidade. Direito próprio ou alheio. Por que direito próprio ou alheio? Porque você pode olhar o estado de necessidade tanto para você quanto de outra pessoa, né? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ou seja, o sacrifício naquela situação ali não era razoável exigir da pessoa. Então, esses são os critérios aí em relação ao estado de necessidade. E olha aí o parágrafo primeiro que fala assim, ó: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, a pessoa que tem o dever, tem a obrigação legal
de enfrentar o perigo, ele não pode alegar o estado de necessidade. É o caso, por exemplo, do bombeiro. O bombeiro não pode alegar aí o estado de necessidade, porque ele tem o dever legal de enfrentar o perigo, né? Não se procura aí também heróis, a pessoa entregar a sua vida no para resolver uma situação, mas dentro do razoável ele tem que enfrentar o perigo, né? Nós temos também aí o artigo 25 que fala assim, ó, intente-se em legítima defesa, quem então, eu tô falando da legítima defesa, olha, usando quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, olha só. Em relação à legítima defesa, existe uma agressão e essa agressão é injusta e pode ser atual ou iminente, ou seja, prestes a acontecer. Não pode ser no estado de necessidade, não tem essa palavra iminente, né? A direito seu ou de outra, ou seja, você pode estar em legítima defesa sua ou de outra pessoa, né? E nós temos aí o parágrafo único do artigo 23, né, que nós já passamos aqui. Então, tá tranquilo aí, que responderá tanto por excesso doloso ou culposo, né, de qualquer uma das hipóteses aí das excludentes de antijuridicidade. Vamos ver o que diz a doutrina. Ele fala assim, ó, o estado de necessidade exige que o bem sacrificado seja de valor inferior ou igual ao bem protegido. Como assim? Olha, a pessoa não pode alegar o estado de necessidade, por exemplo, eh, quando a pessoa xingar ele, né, cometer um crime contra a honra dele, ele vai lá e pega a arma e mata a pessoa. Então, a honra, o bem protegido, que é a honra, é menor do que o bem protegido, a vida, né? Então, tem que ser de igual ou menor, né? Ademais, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode invocar essa excludente, pois sua função pressupõe a exposição ao risco. Então, aí nós temos tanto o que diz a legislação, os artigos mais importantes que você precisa entender para fazer uma boa prova e policial, né, da área policial, o concurso da área policial. Agora nós conseguimos tranquilamente enfrentar essa questão aí. Eu falo assim, ó, a letra A fala da seguinte forma: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, estado de necessidade, perigo atual, não é iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, se ele quer a incorreta, essa aí está perfeita, né? Ela fala exatamente o que diz lá o artigo 24. Então, essa não é a opção a ser marcada. Vamos lá. A letra B fala assim: o agente, em meio ao estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo. Então, você lembra que no parágrafo único fala em qualquer uma das hipóteses? Então, o estrito cumprimento do dever legal é uma daquelas hipóteses. Então, haverá a responsabilidade pelo excesso, sendo ele doloso ou culposo. Também está certa, então não é a resposta nossa, né? Vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, tá aí o artigo 25, né? Literal aí, né? Por isso que eu falo, você precisa de entender o que diz a legislação, procurar sempre o que diz a legislação, porque é o que será pedido e olhar aqueles detalhes da legislação, né? Vamos lá. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Exatamente, não pode alegar o estado de necessidade, é o parágrafo, o primeiro parágrafo lá, que diz sobre o estado de necessidade, né? Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar aí o estado de necessidade. Vamos lá. Ó, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, é vedado, nesta hipótese, a redução de pena. Não existe uma redução de pena
Por exemplo, a pessoa, eh, vamos supor que o bem que ele está defendendo é menor do que o bem que ele atacou. Então ele pode? Não, tem que ser, o bem pode ser de igual valor, tem que ser de igual valor ou de um valor menor. Mas mesmo se ele, atacar um bem de maior valor para defender um bem de menor valor, mesmo assim ele vai ter uma redução de pena de 1 a 2 terços. Então existe sim uma redução de pena. Então essa ficou errada por conta desse detalhe aí, né. Então, estamos aí com a resposta certa, a letra E. Ficou com dúvida? Marca aqui que você acertou. Esse site aqui, ó, tem um QR Code aqui embaixo, você pode apontar o seu celular, esse site ele fica registrado essas respostas aqui, desde que você esteja no mesmo navegador, né. E temos o comentário por inteligência artificial também aqui para que se ficou alguma dúvida, você dê uma lida aí e conheça, né. Então, nós estamos aí na questão número 2, terminamos a questão número 2 e nós iremos agora para a questão número 3. Ó, André, verificando que sua esposa Francisca estava correndo risco de morte, invadiu, munido de faca, o posto de saúde local e de lá subtraiu ataduras, gases e medicamentos. Configurada a ação típica, o juiz observou, eh, por entender presente uma das excludentes de ilicitude. Então, assim, nessa situação hipotética, qual excludente de ilicitude será aplicada aí, né? Então vamos lá. Nós temos que André estava vendo a sua esposa Francisca morrer e chegando assim a um estado de óbito, e ele tem lá o hospital e no hospital tem os medicamentos que a sua esposa precisa, tem as ataduras, tem tudo lá. Então André, desesperado, André no estado de desespero total, ele pega uma faca, ele invade o hospital e ele rouba ali as ataduras, né? Ataduras, medicamentos, tudo ali que a esposa dele precisa para continuar viva. Olha, nessa situação aí, o que está se falando? No estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito, nós estamos falando aí na legítima defesa ou no estado de necessidade, que são as opções aqui, ó. A letra A fala assim: legítima defesa, estado de necessidade, consentimento do ofendido, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal. Para você, qual opção é a certa? Coloca aqui embaixo, tem um QR Code, aponte aí o seu celular e responda qual opção é a correta. Nesse caso aqui, é legítima defesa? Não. Por que não é legítima defesa? Na legítima defesa, você tem ali uma agressão injusta. Nesse caso, não existe uma agressão, ninguém está querendo agredir André aqui. Na verdade, André que foi, usou de um meio que veio à cabeça dele: eu vou entrar, eu vou invadir aquele hospital, porque a vida da minha esposa é mais importante. Então não é legítima defesa. A legítima defesa é quando você tem dois bens jurídicos e um deles está sendo agredido de forma injusta por outra pessoa. Não é o caso aí. Aí, em relação ao estrito cumprimento do dever legal, o estrito cumprimento do dever legal, ele é quando, digamos assim, quando um funcionário público, né, um servidor público, ele está cumprindo o seu dever, né, está cumprindo ali as suas obrigações funcionais e ele comete um fato típico. O exemplo mais conhecido é o oficial de justiça. O oficial de justiça entra na casa da pessoa, ele penhora um bem, ele subtrai um bem ali e leva para o departamento. Isso, a subtração de um bem de forma não permitida, isso é considerado um furto. E por que que ele não responde por furto? Porque ele está no estrito cumprimento do dever legal.
O exercício regular de direito é quando existe uma legislação que permite a pessoa a cometer um fato típico. Por exemplo, lesão corporal é um crime, mas o médico lá, quando está fazendo uma cirurgia, ele acaba machucando a pessoa, ele lesiona a pessoa e não responde por crime. Por quê? Porque ele está no exercício regular do direito, ou seja, ele tem o direito por lei de ter aquela atitude, né. O consentimento do ofendido não é uma excludente de ilicitude aí legal, é supralegal, mas não é o caso também em algumas situações em que o próprio ofendido, né, ali ele abre mão daquele bem jurídico, né. E nós temos então como a resposta certa, ó, a letra B não é legítima defesa, não é o consentimento do ofendido, não é exercício regular de direito, não é estrito cumprimento de dever legal, é o estado de necessidade. Você marca que acertou, ficou com alguma dúvida, quer conhecer mais sobre o assunto, porque sempre é pedido aí nas provas de concurso público, temos aqui o comentário por inteligência artificial, você pode ler aqui e ter acesso a um pouco mais de informação, né? Mas uma questão relativamente simples aí que dá para acertar tranquilamente. Aqui tem o QR Code, né, que você pode ir no site, para você responder essas questões aí e ver esses comentários por inteligência artificial e ver outras questões. Aí também é um site com um bloco de questões totalmente gratuito aí e com comentários e vídeos explicando as matérias, né? Então nós passamos já pela primeira aqui, ó, a segunda e a terceira questão. Dê aí o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para que você receba aí mais conteúdos de questões de concurso público. Toda vez que você mostra para o YouTube que esse assunto é interessante para você, ele vai te apresentar mais conteúdos relacionados ao assunto que você demonstrou com o seu comportamento que é interessante. Então, faça um comentário, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos desse jeito ainda, de questões de concurso público. Janaína, viúva, mãe de 4 filhos, desempregada e sem dinheiro para comprar comida, passava por uma loja de frutas e verduras quando percebeu que havia uma cesta de maçãs que se projetava para o lado de fora da loja. Janaína subtraiu 4 daquelas frutas para dar aos seus filhos, ocasião em que foi presa pelo vendedor que a tudo observava pelas câmeras de segurança. Nestas circunstâncias, assinale a alternativa que melhor descreve a situação jurídico-penal de Janaína. Janaína cometeu furto tentado, consumado, estado de necessidade, legítima defesa, ou Janaína praticou estelionato. Vamos observar essa questão e entender essa questão. Tá aqui a Janaína. Janaína estava passando por uma situação difícil, estava desempregada, estava aqui 4 filhos para criar, coitada, e não tinha condições e os filhos passando fome. E Janaína, ela passa por uma loja e vê uma cesta de maçã projetada lá para o lado de fora e ela pensa: poxa, eu vou pegar 4 maçãs para dar para os meus filhos porque eles estão passando por necessidade. Então, como isso é interpretado pela jurisprudência e pela doutrina, né? Vamos entender um pouco o que diz a doutrina. Ó, Rogério Grego fala assim, ó: a jurisprudência vem reconhecendo o furto famélico como hipótese de exclusão de ilicitude, por se tratar de conduta voltada à preservação da vida, que representa bem jurídico de valor superior ao patrimônio. Nesses casos, também se admite a aplicação do princípio da insignificância, ou seja, o ato de Janaína ali, ele é insignificante para o direito, porque ela estava naquela situação ali
por uma questão de necessidade básica, alimento, não tinha alimento ali para os seus filhos. E ela vê aquela situação, vê uma oportunidade, mas não de enriquecimento ou qualquer outra coisa assim. Na verdade, ela precisava só de matar a fome dos seus filhos aqui. Será que ela vai responder por furto? Será que ela vai ser presa por conta disso ou não? Essa questão do princípio da insignificância, ela tem outros critérios aí para ser observada. Mas nessa questão específica aqui, ó, no caso de Janaína, ó, nessas circunstâncias, assinale a alternativa que melhor descreve a situação jurídico-penal de Janaína. Janaína comete furto tentado. Olha, em relação ao furto tentado, é da seguinte forma: a pessoa começa no caminho do crime, no iter criminis, ela existe a cogitação, nós temos também os atos preparatórios, nós temos os atos executórios e nós temos a consumação, ou seja, quando o crime ele se completa, né, e ele chega ao seu final. Nesse caso aí, vamos supor que se não fosse uma maçã, vamos supor que Janaína estivesse passando em frente a uma loja de joias, ou seja, não é para matar a fome nem nada, é para enriquecimento mesmo, para ganhar dinheiro. Ela pegasse uma joia ali e ela estivesse sendo filmada e o dono da loja, observando isso, fosse até lá e capturasse aí a questão da Janaína e levasse até a polícia. Aí há que se falar de furto tentado. Por quê? Por circunstâncias alheias à vontade do agente, que seria Janaína, o crime não teria se consumado, se fosse essa situação. Mas repare que, na verdade, Janaína pegou uma maçã para alimentar os seus filhos que estavam passando fome. Então, nós não podemos falar aí de furto tentado, porque nem é furto, né? Seria o furto famélico, né? Ou seja, aquele furto para matar a fome da pessoa ou de outra, né? No caso dos filhos dela. Em relação aí, ó, Janaína cometeu roubo consumado. O roubo é com violência ou grave ameaça. Também não seria, porque Janaína nem usou de violência, nem de ameaça. E também não foi nem consumado, porque o dono da loja percebeu ali que Janaína estava pegando a maçã. Então também não é o caso. Ó, Janaína está amparada por estado de necessidade. Essa aí já tem um sentido um pouco melhor, né? A doutrina e a jurisprudência têm entendimento, sim, que pode ser tratado como estado de necessidade. Legítima defesa também não é legítima defesa, porque não está se falando aí de um bem jurídico contra outro bem jurídico. Não existe uma agressão. Na legítima defesa, está se falando de agressão a um bem jurídico e a pessoa tem o direito de proteger aquele bem jurídico que está sendo ameaçado ou está sendo ofendido, né? Não é o caso de legítima defesa. E também não é o caso de crime de estelionato, que é outra situação aí. Então nós temos aí Janaína está amparado pelo estado de necessidade. Essa é a resposta correta. Marca aí. Se você não fez as questões ainda, clica aí, aponta o seu celular para a tela da sua televisão, para a tela do seu computador, para a tela do seu tablet e faça questões. Se você tiver no seu próprio celular, sabe, tem um link que direciona aí para o para o site. Você pode ver o vídeo lá todo completo, né? Então, e marca aqui, ó, você marcando aqui, vai ficar registrado no site, é um site totalmente gratuito aí. E ficou com alguma dúvida, quer entender mais sobre o assunto, um assunto que sempre é pedido aí, né? Nas provas de concurso, na área policial, você clica aqui, ó, comentário por IA, por inteligência artificial, você vai ter aí todo detalhado, né, para você, de forma 100% gratuita, né? Então temos aí mais uma questão realizada. Fizemos aí a quarta questão de um total de 5 questões.
Então, hoje nós já fizemos, ó, tem um grupo de WhatsApp também, sempre tem o QR Code do grupo de WhatsApp, que você pode fazer parte do grupo, um grupo aí sobre estudo para concurso público, né, na área policial. Você pode fazer parte também. Você pode conhecer mais plataforma e outras coisas aqui, muitas outras matérias que você pode, tudo direcionado para concursos da área policial. Então, vamos para a próxima questão aí, para a questão número 5 a respeito das causas excludentes de ilicitude, assinale a alternativa correta. Qual dessas alternativas aí é a correta em relação à excludente de ilicitude lá do artigo 23, né? Ó, age sob a causa justificante do estrito cumprimento do dever legal aquele que cumpre uma ordem de superior hierárquico, independente de sua eventual legalidade, ou seja, não depende se a ordem é legal ou não, né? A letra B fala assim: conforme o Código Penal, quanto ao estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Está correto ou não essa questão aí em relação ao estado de necessidade? Vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou próximo, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. A letra C está certa ou está errado? Em relação à letra D, fala assim: o Código Penal prevê um rol taxativo, portanto, exaustivo das causas excludentes de ilicitude, certo ou errado? Para o reconhecimento da legítima defesa, a agressão injusta deve ser atual, pois o agente não pode ser beneficiado pela excludente se a agressão ainda não se iniciou. Qual das opções é a opção correta? Aqui embaixo existe um QR Code que você pode apontar ao seu celular para que você faça questões, essa questão aí, e elimine aquelas que você já entende ser errada. Então, vai lá, aqui embaixo. Clicou? Show de bola. Elimina as questões aí que você já entender que estão erradas e vão ver o que diz a legislação em relação a essa questão, né? Quais os artigos aí que o examinador quis provar, que você provasse que você sabia, né? Quais deles? Vamos lá. O artigo 24 fala do estado de necessidade. E ele fala assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade. Perceba que o perigo é atual. Por que eu estou falando isso? Porque ele quis te confundir. Olha, como ele colocou aqui, ó. Tem um aqui, esse aqui, ó. Considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou próximo. Não, atual não pode ser um perigo próximo. Então, essa aqui ficou incorreta por conta desta questão aí simples, né? Vamos lá. Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Esse é o estado de necessidade. Vamos lá. E- é, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Essa aí também está nessa questão. Quer ver, ó? Vamos lá. Para o reconhecimento legítimo defesa, qual que está aqui? Aqui, ó. A letra B, ó. Conforme o Código Penal, quando o estado de necessidade, embora seja razoável, exigisse o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Repare que está falando aí, ó, do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 24. Então, tornou a questão certa aqui. Então, essa é certa.
Vamos ver a legislação também em relação às outras demais, né? O artigo 25 fala da legítima defesa e fala assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Repare que a legítima defesa pode ser atual a agressão, pode ser atual ou iminente, ou seja, prestes a ocorrer. Então, nós temos aqui que ele tentou de confundir aqui, ó, em relação ao estado de necessidade e legítima defesa. Aí ele colocou a coisa como está estando errada aí, né? Ó, para o reconhecimento da legítima defesa, a agressão injusta deve ser atual, pois a gente não pode ser beneficiado pela excludente se a agressão ainda não se iniciou. Repare que a legítima defesa é atual, mas ela pode ser iminente. Por exemplo, vamos colocar um caso fático aí que um policial tá prestes a ser agredido por uma pessoa que está lá com uma arma. Ela tem que esperar, o policial tem que esperar a pessoa, o bandido lá, retirar a sua arma e dar o primeiro disparo para ele estar em legítima defesa? Não, porque o perigo pode ser atual ou iminente, ou seja, prestes a acontecer, né? Então, acaba deixando essa questão errada aqui também, né? Vamos ver também o que diz a legislação. Teria outras legislações ali, por exemplo, o artigo 23, ele fala assim, ó, ele fala que não há crime quando, ou seja, existe uma excludente de ilicitude quando está em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Olha só, agente sob a causa justificante do estrito cumprimento do dever legal, que é uma daquelas, aquele que cumpre uma ordem de superior hierárquico, independente de sua eventual legalidade. Não, a ordem deve ser legal, né? Então, vamos retirar essa aqui também, né? Ordem ilegal não se cumpre, né? Vamos lá. Fernando Capês falou assim: o estrito cumprimento do dever legal exige que a ordem cumprida seja legal. É o estrito cumprimento do dever legal. Deve ser, a legalidade tem que estar presente. A obediência a uma ordem manifestamente legal configura crime, afastando esta excludente, né? Vamos ver o que diz César Roberto Bittencourt. Fala assim: o rol das excludentes de ilicitude do artigo 23 do Código Penal não é taxativo. A doutrina é uma taxação legal, mas a doutrina e a jurisprudência reconhecem outras causas supralegais, que é o consentimento do ofendido e o exercício de direitos fundamentais. Então, tem uma questão aqui, ó. O Código Penal prevê um rol taxativo, portanto, exaustivo das causas excludentes de ilicitude. Também está errado. Por quê? Nós temos o consentimento do ofendido, né? Então, nós aqui podemos verificar, tá aqui como correta, coloca acertou. Tem alguma dúvida ainda? Tem um comentário por inteligência artificial que está no site, um site totalmente gratuito, que é só você apontar o seu celular para, para a televisão, o computador e tal, no QR Code que está aqui embaixo, que você tem acesso a esses comentários aí, pode olhar no site também, que você vai no site é queaprovação.com.br, na verdade que é aprovacão, né? Porque não tem o C cedilha, não tem o tio, e você vai ter acesso a várias questões aí, a vários conteúdos, todos direcionados àqueles que têm a intenção de se tornar policial, né? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo para que você receba mais conteúdos com esse tipo de teor, né, de questões de concurso público, né? Então nós passamos aqui, ó, por esses assuntos aqui, ó, os aspectos legais, doutrinários, passamos bizus aí, né, para você lembrar do Bruce Lee, né, que seria o Lee com 3 né, que são as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade, que é o L de legítima defesa, o E de estrito cumprimento do dever legal,
o E de exercício regular do direito, o E, então, temos a legítima defesa, o estado de necessidade, né? Então nós temos Bruce Lee, né, com 3 E, passamos aí também falando sobre o estado de necessidade desculpante, o furto famélico aí, passamos por esses assuntos aí e chegamos ao final desse vídeo, né? E fizemos 5 questões de concurso policial, né? Policial. Nós iremos fazer mais 5 questões. Se você quiser ter acesso às outras questões, né? É só você clicar aqui que você, ó, questões de 6 a 10 para o vídeo não ficar muito longo. Então, aí, um grande abraço e bons estudos.